A paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa Leitura da Bíblia. É um programa diário. O Senhor nos deu a oportunidade de juntos fazermos a leitura da Palavra do Senhor. E isso é maravilhoso, tem sido uma bênção para nós. Diariamente, nós reservarmos um tempo para fazermos a leitura da Palavra do Senhor, conhecermos a Palavra do Senhor. A Palavra do Senhor, ela é viva. E nós estamos aqui fazendo a leitura e o Senhor vai operando aí na nossa vida, no nosso coração, no nosso dia a dia. Nós vamos nos lembrando da Palavra de Deus, aplicando a Palavra do Senhor na nossa vida. Estamos prosseguindo, estamos no livro de Esther e hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 3, Esther, capítulo 3. Esther foi escolhida rainha no lugar de Vasti. Nós fizemos a leitura do capítulo 2 e ao final do capítulo 2 nós vimos que havia ali uma conspiração para matar o rei Assuero. Mardoqueu soube disso e deu notícia disso à rainha Esther, que levou essa notícia ao rei Assuero, que houve uma investigação ali, verificou-se que era fato e os dois homens que pretendiam atentar contra a vida do rei Assuero foram enforcados e esse fato foi registrado, foi escrito nas crônicas perante o rei. Então assim nós encerramos o capítulo 2 do livro de Esther e hoje vamos seguir a partir do capítulo 3. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou. E pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então, os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu se não inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos, teve em pouco o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus que estavam em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês,
No dia 13 do mesmo, e conforme a tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província e aos príncipes de cada povo. E a cada província segundo a sua escritura e a cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero se escreveu e com o anel do rei se selou. E as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até ao velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Uma cópia do escrito para que se proclamasse a lei em cada província foi enviada a todos os povos para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber. Porém, a cidade de Suzã estava confusa. Então, fizemos aqui a leitura do capítulo 3. Vimos aqui que Amã, ele arquitetou um projeto para exterminar com todos os judeus e conseguiu a autorização do rei para isso. Vamos prosseguir na leitura do capítulo 4. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu seus vestidos e vestiu-se de um saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as moças de Esté e os seus eunucos e fizeram-lhe saber do que a rainha muito se doeu. E mandou vestidos para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu saco, porém ele os não aceitou. Então Esté chamou a Ataque, um dos eunucos do rei que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu para saber que era aquilo e para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu, à praça da cidade que estava diante da porta do rei. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã para os destruir, para a mostrar a Ester e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então disse Ester a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, estes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Ester:
Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esté que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e, perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Ester lhe ordenou. Amém, irmãos? Terminamos aqui a leitura do capítulo 4 do livro de Ester. Vimos aqui que já há uma sentença de morte para todos os judeus, mas foi declarado ali um jejum pela rainha Ester. Todos estavam jejuando na fortaleza de Susã por 3 dias e 3 noites, para que Ester entrasse à presença do rei. Como disse ela, né? Como aquilo não era a lei dos judeus, ela poderia morrer, a não ser que o rei estendesse o cetro para ela, mas ela assim decidiu, segundo a orientação que ele foi recebendo ali de Mardoqueu, e ela convocou ali um jejum, e todos estavam em jejum para que ela se apresentasse diante do rei e suplicasse ali pelo seu povo. Mas nós vamos encerrando o nosso episódio por hoje, e no próximo episódio nós vamos ver o que sucedeu quando Ester se apresentou diante do rei Assuero. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos. TV Manaim, uma TV para você ver.